Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a mais um Epistalk. Aqui quem fala é seu apresentador Igor Provença. E, para quem nunca escutou o nosso podcast, eu quero que saibam que eu sou um advogado, eu trabalho com direito do trabalho, direito previdenciário, direito criminal. No entanto, apesar deste ser o meu trabalho, eu tenho um hobby que é estudar filosofia, aprender com as grandes mentes do passado. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este podcast só para falar sobre isso. Então sejam bem-vindos, caso sejam novos, e caso você já seja aí um ouvinte assíduo do Epistalk, eu já vou pedir perdão para você logo de início, porque eu sei que você estava esperando pela República de Platão. Foi o que eu prometi no último podcast. Nosso último podcast, em que eu falei sobre o Fedro de Platão, eu prometi que agora eu iniciaria a República, que é a maior obra de Platão, né? Considerada aí o seu Magus Opus, seu maior livro, maior obra de Platão. Mas eu não vou entrar ainda na República, por quê? Porque eu percebi que a filosofia platônica ela é profundamente inspirada na filosofia de um outro cara aí, muito importante na história da filosofia, do qual eu nunca falei aqui no canal. E eu acho que se vocês não entenderem as ideias deste cara, vocês não vão entender tão bem quanto eu quero que vocês entendam a filosofia de Platão. Então, pessoal, vamos embarcar hoje aí numa viagem no tempo, lá pro comecinho da filosofia ocidental, para encontrar esse cara aí que, na verdade, todo mundo já ouviu falar dele, mas poucos o conhecem bem de verdade. O nome dele é Pitágoras. Grande Pitágoras. E eu sei. Você muito provavelmente pensou naquele famoso teorema de Pitágoras que todos nós aprendemos na escola, né? Num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos resulta no quadrado da hipotenusa. É claro que você que está ouvindo esse podcast sabia isso de cor, né? Se você não sabia isso de cor, vai embora daqui que você tá no lugar errado. No mínimo tem que ter conhecimento avançado de matemática para ouvir o Epistalk, beleza? Enfim, de fato, esse teorema é a assinatura mais famosa do Pitágoras. Mas e se eu dissesse para você que, na verdade, esse teorema é a coisa menos importante que ele deixou para a história, que ele nos deixou? Porque o Pitágoras, ele não foi apenas um matemático genial. Ele foi o arquiteto de uma nova maneira de enxergar o mundo, de entender o conhecimento e também de entender a nossa própria existência. Para ele, a filosofia não era uma matéria para decorar, né? Não é um negócio acadêmico fechado numa sala de aula. Não. Para Pitágoras, a filosofia era um bios. O que é bios? Bios é uma palavra grega que significa o modo de vida. Para Pitágoras, a filosofia era uma jornada de purificação da alma. E como que se purifica a alma? Segundo ele, contemplando a ordem, a matemática. Sim, você não ouviu errado, a matemática. Pode parecer um pouco doido isso agora, mas até o final do podcast você vai entender isso muito bem. Contemplando também aí a harmonia do universo, que ele chamava de cosmos, coisa que eu expliquei nos outros podcasts, né? Mas basicamente o cosmos é essa razão, essa estrutura racional que ordena o mundo todo, que põe ordem no mundo, né? As coisas à nossa volta só estão em ordem em razão desta razão estrutural que nós chamamos aí de cosmos. Então, para os pitagóricos, olhar para as estrelas, entender os números, ouvir o que ele chama de música dos planetas, é ver a face de Deus, é entender essa mente divina. E eu sei que tudo isso parece um pouco grande demais, mas eu vou esmiuçar esses assuntos, cada um deles, e vocês vão entender muito bem. Agora pensa comigo, como é que a gente sabe de tudo isso?
A comunidade do Pitágoras, ela era uma sociedade secreta, era uma sociedade ocultista. Né? O conhecimento de Pitágoras, ele era uma parada esotérica, era passado de boca em boca, e só os iniciados nessa sociedade, né, nessa seita, vamos colocar assim, é que tinham conhecimento da filosofia pitagórica. Então, assim, não se podia escrever nada, tudo ficava lá dentro, não podia contar para fora. O segredo, né, ele estaria perdido para sempre se não fosse por um cara, por uma figura, um personagem fundamental nessa história toda, que foi o Filolau de Crotona. Filolau foi aí meio que um traidor, né, que levou para o público, para o pessoal de fora da comunidade pitagórica, o conhecimento de Pitágoras, né? Ele foi o primeiro pitagórico que ousou quebrar essa regra de ouro. Ele pegou toda aquela doutrina secreta e escreveu um livro. Um livro que se chama Da Natureza. E, meu amigo, minha amiga, esse livro se tornou a ponte que conecta Pitágoras com todo o resto da história da filosofia. E é aí que a história fica ainda mais interessante, tá? Porque um suposto cara de Atenas, bem endinheirado, bem rico, né, bem gente boa, comprou de Filolau todos esses livros que revelavam a doutrina pitagórica, né, por um preço bem alto, bem absurdo. E esse cara que comprou esses livros era ninguém mais, ninguém menos que o nosso bom e velho Platão. Pois é, Platão, é basicamente graças a ele que nós temos acesso aí também, né? Tanto ele quanto o Filolau, quanto um outro cara que eu ainda vou comentar, graças a eles que nós temos aí acesso a todo o conhecimento de Pitágoras. Os historiadores, eles contam que Platão, ele ouviu falar desses escritos secretos de Filolau e ficou obcecado. Ele precisava ter acesso àquele conhecimento e ele pagou muito caro, como eu falei agora há pouco. Uma verdadeira fortuna na época, só para conseguir cópias dos livros de Filolau. Alguns críticos da antiguidade, mais maldosos, olharam para isso e pensaram o seguinte: então o famoso Platão plagiou os pitagóricos. Mas quando a gente olha para isso hoje, a gente percebe que a história é muito, mas muito mais profunda. Não foi um copia e cola, foi uma absorção, uma integração. Quase que uma fusão nuclear filosófica. Se você pega um diálogo do Platão como Timeu, por exemplo, tá tudo lá, né? Tá lá a ideia de que o universo nasce da ordem se impondo sobre o caos, a alma do mundo sendo feita de harmonia e matemática, até mesmo a doutrina da reencarnação. Então, assim, o DNA pitagórico está no coração da filosofia platônica, isso é um fato, né? Aquela compra dos livros não foi só uma transação comercial, foi um símbolo de passagem de um bastão, de uma herança. Então, sem Pitágoras, o platonismo, como a gente conhece hoje, simplesmente não existiria. E vocês vão entender um pouco melhor isso aí no decorrer do podcast. E para a gente sentir um gostinho dessa visão de mundo tão única, tem uma história, quase que uma lenda sobre Pitágoras, que eu acho fantástica. Meio hilária, mas fantástica. Dizem que um dia Pitágoras viu um boi comendo favas, né? Para quem não sabe, os pitagóricos, eles tinham uma regra rígida de não comer favas, por vários motivos aí, né? Que a gente não sabe exatamente, mas podemos explorar em outro momento. Então, Pitágoras se aproximou do boi, chegou perto do ouvido do animal e sussurrou alguma coisa. Ele sussurrou alguma coisa que ninguém sabe. E o pastor do boi ficou olhando sem entender nada, mas o que aconteceu? O boi nunca mais comeu fava, nunca mais tocou numa fava. Parece um conto de fadas, né? Pois é uma história bem doida mesmo. Mas a metáfora por trás disso, ela é bem poderosa, né? O que essa história realmente quer dizer é que para Pitágoras, o universo é uma coisa só. Todas as formas de vida, né, humanos, animais, plantas, elas estão conectadas por uma harmonia, né, por um parentesco de alma. E a nossa razão, a nossa consciência, quando ela está purificada e em sintonia com essa ordem divina, ela pode se comunicar com toda a natureza, né?
E, de certa maneira, é isso que a inteligência nos traz, né? Uma certa comunicação com a natureza, o domínio da natureza, né? Isso que são as ciências, né? E essa visão de um universo inteligente, interligado, ordenado e, acima de tudo, acessível para quem se dedica a uma vida de pureza e contemplação, é isso que define o verdadeiro significado da filosofia para um homem que, pela primeira vez na história, se autodenominou um filósofo, ou seja, um amante da filosofia. Um amante da sabedoria. O Pitágoras foi o criador da palavra filósofo. Foi dele que surgiu a ideia do filósofo. Enfim, Pitágoras ele tinha essa visão de que a filosofia é um caminho de vida, uma busca pela pureza da alma para se reconectar com o universo. A pergunta que fica é: por que a alma precisa se purificar? Da onde que vem essa urgência? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo, antes mesmo do próprio Pitágoras, e falar de um certo movimento religioso grego muito antigo e misterioso chamado orfismo. O orfismo chegou na Grécia com uma ideia, que é mais ou menos assim, e ela mudou tudo, né? Eles introduziram um dualismo radical. O que isso quer dizer? Eles diziam que o ser humano não é uma coisa só, né? Nós somos compostos de duas partes que estão em guerra. De um lado, uma alma de origem divina, imortal, pura, e do outro, um corpo mortal. E aqui vem a grande sacada do orfismo, que Pitágoras vai adotar como base de todo o seu pensamento. Para eles, o corpo, que em grego é soma, não é o nosso lar. O corpo ele é um túmulo, uma prisão, que em grego significa sema. Ou seja, o soma sema, que é o corpo túmulo, né? E a alma, que é divina, ela está presa, ela está encarcerada dentro da matéria, como se estivesse pagando por um crime, por uma culpa original. A nossa vida aqui na Terra, portanto, é um exílio, né? O grande mito que representa essa jornada é o próprio Orfeu, o poeta divino, cuja música era tão poderosa que encantava deuses, homens, pedras e até animais. Quando a esposa de Orfeu morre, a Eurídice, ele faz o impensável. Ele vai até o inferno, ele vai até o submundo, ao Hades, para tentar resgatá-la. Ele usa sua arte, sua pureza, para caminhar entre a vida e a morte. E embora ele fale no último segundo, né, por um momento de dúvida, porque assim, ele vai até o inferno e o Hades faz um acordo com ele, que ele deveria voltar, sair do inferno, que a Eurídice iria atrás dele, mas ele não poderia olhar para trás para vê-la em nenhum momento. Se ele fizesse isso, ela voltaria pro Hades. E no último momento, quando eles estão quase saindo, o Orfeu vai lá, cabaço, né, e olha para trás, e aí ele perde a mulher que ele tanto ama, né? Se ele tivesse confiado na promessa do Hades, ele teria ficado com ela. Mas então, ele falha no último segundo, por um momento de dúvida, e o fato dele ter ido e voltado do mundo dos mortos transforma sua forma de encarar o mundo. Ele se torna o mestre, aquele que conhece os segredos da alma e do seu destino depois da morte. Ele viu o que acontece com a alma depois da morte, como o que acontece no Hades. Essa história de descida ao sofrimento e a possibilidade de subir de volta à luz é a metáfora perfeita para a visão pitagórica. O objetivo da vida aqui é um só: libertar nossa alma dessa prisão que é o corpo e fazê-la retornar para a sua verdadeira casa, que é o divino. Tudo isso pode parecer um pouco mítico ou religioso demais, mas vejam bem. Quando você olha uma foto antiga sua, você não diz assim: aquele cara daquela época é o que eu costumava ser. Agora eu sou outro cara. Porque a matéria muda, porque o corpo muda, as células mudam, né? Tudo muda, tudo flui, como dizia o Heráclito. Então agora eu sou outra pessoa. Não, você diz aquele era eu há uns anos atrás. Então quer dizer que, apesar de toda a mudança
que está à nossa volta, inclusive no nosso próprio corpo, alguma coisa em nós se mantém para sempre. O que se mantém aí que de fato nos permite dizer que isso é o que nós somos? Obviamente que é a nossa alma. A alma é a característica mais ontológica, ou seja, a característica mais essencial nossa. É aquilo que nos permite dizer que nós somos o que nós somos. Né? É a nossa característica mais essencial. E, é claro, sendo a alma algo eterno, sendo algo imutável, algo que permanece, logo, ela não é material, porque tudo que é material muda. Tudo que é material se transforma. Tudo que é material é afetado pelo tempo, pelo espaço, é afetado e se transforma constantemente. Mas a alma não. Logo, a alma é imaterial. Entendem? Olha que interessante. Pitágoras vai ser um dos primeiros a dizer que a alma é algo imaterial. Eu acho que ele foi o primeiro filósofo a dizer isso. Porque, por exemplo, Tales de Mileto dizia que a alma ela é água. O Anaxímenes, ele dizia que era ar. Ou era o Anaxágoras? Agora eu não tô lembrando, mas enfim. O Heráclito dizia que a alma é fogo. Mas Pitágoras vai dizer que a alma é algo imaterial. É algo que está além de tudo que é físico. Ou seja, a alma é algo metafísico. Olha o salto que Pitágoras está dando aqui. Então existe uma alma. Existe uma alma e ela busca a verdade. Nós buscamos a verdade. Eu conheço muitas pessoas que gostam de enganar os outros. Mas ninguém gosta de ser enganado. Ninguém quer a mentira. Então, a nossa alma, ela busca naturalmente a verdade. E muitas vezes, nós ficamos cansados, nós sentimos fome, queremos usar o banheiro, queremos transar, enfim. Constantemente, o nosso corpo, ele nos atrapalha nessa busca pelo conhecimento, pela verdade. Não é? Vai dizer que você nunca estudou por horas, ou, sei lá, nem que fosse por uma hora só, e de repente você sentisse aquela vontade de ligar o videogame, tomar uma cervejinha, ou sair com alguma gata, sei lá. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza que já aconteceu. Então, assim, o nosso corpo, ele, de fato, ele é um empecilho para a nossa evolução espiritual. Então, aprender a dominar o corpo para poder florescer espiritualmente e mentalmente, intelectualmente, é uma das bases da filosofia pitagórica, né? Que também está presente na doutrina órfica, que nem eu expliquei agora. Mas ok, você pode estar pensando o seguinte, como que funciona então essa prisão que é o corpo e como que a gente escapa dela? E é aí que Pitágoras, ele introduz e ele vai organizar uma doutrina que vai influenciar inclusive muitas religiões aí, que é a teoria da metempsicose, né? Teoria / doutrina. É um nome complicado para uma ideia que talvez você conheça por outro nome, que é a reencarnação, né? O meu pai, ele é de uma religião chamada Igreja Messiânica Universal, que é uma religião oriental aí, japonesa, né? Que ensina justamente sobre a reencarnação. A reencarnação faz parte da sua doutrina, dos seus ensinamentos. E meu pai sempre falou pra mim, né, que o que acontece na nossa vida é reflexo, é consequência de coisas que aconteceram na nossa vida anterior, né? Então, essa ideia de reencarnação está presente em muitas religiões. O meu amigo Vinícius, ele é da Umbanda. A Umbanda, que é uma religião de origem... quer dizer, é uma religião brasileira com influência de religiões africanas. Também existe essa crença aí da reencarnação. Mas Pitágoras, que foi o primeiro filósofo a ensinar isso de forma sistemática, ele dizia que a alma é imortal. Quando o corpo morre, ela não morre com ele, né? Ela é forçada a reencarnar em outro corpo, e depois em outro, e depois em outro, num ciclo sem fim de nascimentos e mortes. Ele chamava isso de roda do destino, ou o círculo da necessidade. E essa roda, ela não gira de forma aleatória. Ela funciona com base numa espécie de lei de karma cósmico ou justiça divina, né? As ações que você pratica em uma vida determinam como será a sua próxima encarnação. Então, se você viveu uma vida cheia de excessos, paixões descontroladas, de violência, de maldade, a sua alma,
ela pode reencarnar num animal ou até numa planta. Mas se você vive de forma virtuosa, né, uma vida de busca pelo conhecimento e pela pureza, sua alma pode se elevar a uma condição humana superior na próxima vez. Percebe qual que é a consequência disso? A alma já existia antes do nosso corpo e vai continuar existindo depois. E o mais importante, existe um parentesco entre todos os seres vivos. Aquela árvore, aquele cão, né, aquele doguinho, aquele outro ser humano, todos eles podem abrigar uma alma que está na mesma jornada que a sua, só que um estágio diferente, né? E é daqui que nasce muitas das regras éticas dos pitagóricos. O vegetarianismo, por exemplo, né? Eles eram vegetarianos. Como é que você pode comer um animal se ele pode abrigar a alma, sei lá, de um amigo seu antigo, uma namorada sua, sei lá? E a famosa proibição de comer favas. Favas era uma planta, né? É uma planta. Também tem a ver com isso, né? Com essa crença de reencarnações. Então, o objetivo final de um pitagórico, o propósito de toda essa filosofia vivida no dia a dia, era quebrar o ciclo, quebrar a roda do destino, pagar a tal da culpa original, se purificar de tal forma que a reencarnação não seja mais necessária. E aí, quando você morre, finalmente livre de verdade, sua alma poderia se reunir para sempre com o divino, que é o seu lugar de origem e também o lugar do seu lugar de destino, né? É o lugar que você busca por natureza. Então, chegamos nesse ponto crucial da nossa história, né? A alma está presa num corpo túmulo, condenada a girar na roda do destino, reencarnando vida após vida. A grande questão, o objetivo final, é escapar, é quebrar o ciclo. Mas e aí, como é que a gente faz isso? Como que isso acontece? E é aqui, na resposta a essa pergunta, que Pitágoras dá o seu maior pulo do gato. É aqui que ele opera a sua revolução mais profunda e se diferencia de forma radical da sua herança órfica. Pensa assim, tanto os órficos quanto os pitagóricos queriam a mesma coisa, que é a catarse. O que é a catarse? Catarse é a purificação da alma. Só que o método deles era completamente diferente. Os órficos, eles buscavam essa purificação através de ritos de iniciação, de segredos místicos, jejuns e outras práticas, né, que levavam ao êxtase. Era um caminho, vamos colocar assim, mais visceral, mais ritualístico, né? O Pitágoras, ele olha para isso e propõe um caminho diferente. Um caminho mais filosófico mesmo. Ele diz que a verdadeira purificação não vem do rito, vem do intelecto. A verdadeira purificação vem do intelecto. A libertação acontece através da contemplação. A vida pitagórica é uma vida de disciplina mental, de estudo rigoroso, que eles chamavam de mátesis. Guardem bem essa palavra, mátesis. Tá bom? Essa palavra é central na filosofia pitagórica. E é aqui que vem a grande virada de chave. Pitágoras ele não inventou a crença na imortalidade da alma. O que ele fez foi identificar a razão como principal ferramenta de salvação. Para ele, o ato de purificação mais poderoso que existe é contemplar a verdade, é entender essa ordem eterna e matemática do universo. Ao fazer isso, ao mergulhar aí nessa estrutura imutável da realidade, a alma, aos poucos, ela se solta das amarras, das paixões, da desordem, do caos, ela se solta do mundo material. Porque de fato, né, pessoal, existe algo de imutável na realidade, né? E vocês já vão saber o que é esse algo tão imutável na realidade, tá? Então, nesse momento, Pitágoras, ele transforma uma religião de mistérios numa filosofia. A busca pela salvação sai do domínio do mito e do ritual e entra no domínio da logos, ou seja, da razão e da episteme, que é o conhecimento verdadeiro.
A filosofia, portanto, ela não nasce como uma simples curiosidade intelectual. Ela nasce para responder a uma necessidade desesperada e espiritual, que é a pergunta: como eu liberto a minha alma? O amor à sabedoria, que é a filosofia, é, na sua essência, o amor pelo único caminho que pode, de fato, te salvar. Alguma vez vocês já escutaram a frase "o conhecimento liberta"? Ela é bem verdadeira. E existe uma outra frase que também diz assim: "Conheceis a verdade e a verdade vos libertará". Eu acho que vocês sabem quem é o autor dessa frase, né? Enfim, dentro dessa academia da mente, uma das ferramentas mais poderosas e mais bonita é a música. Pois é, para os pitagóricos, a alma ela funciona como o próprio universo. Ela é uma forma de harmonia, uma afinação perfeita entre as partes. Então, o que são as paixões que nos descontrolam? Ou seja, a raiva, o medo, o desejo excessivo, são dissonâncias. São ruídos que desafinam nossa alma e perturbam nosso equilíbrio. Já pegou um violão desafinado e tocou? Experimenta fazer isso um dia para você ver o som horrível que vai sair. É mais ou menos isso que o Pitágoras queria falar, né? Quando você afina um violão, o som sai muito mais harmônico. Quando você desafina ele, sai aquele som horrível, aquele som desafinado, sem harmonia, né? Faz isso um dia pra você ver. Desafina um violão pra você ver o som horrível que vai sair. Então é isso que o Pitágoras estava querendo dizer, né? Que você harmonizar aí a sua alma é que nem, por exemplo, harmonizar, né? Afinar um som, uma música, né? Enquanto que um som desafinado é como uma alma desafinada, uma alma desordenada, entendem? E, para Pitágoras, qual o remédio para essa alma desafinada? É a música. É exatamente isso que você ouviu, a música. Mas não qualquer música. A música, para os pitagóricos, era pura matemática tornada audível. E por isso, ela se tornava uma verdadeira medicina para a alma, segundo eles. O filósofo Jâmblico, que escreveu sobre a vida de Pitágoras, ele conta que o mestre ele agia quase como que um médico da alma. Ele prescrevia melodias específicas para tratar de diferentes emoções. Tinha uma música certa para acalmar a raiva, outra para diminuir o medo, outra para suavizar a tristeza. Era quase que uma forma de psicoterapia ou de musicoterapia antes mesmo do termo existir. E vai dizer que não é verdade. Vai dizer que você nunca ficou mais feliz ouvindo uma música, ou se sentiu mais corajoso ouvindo outra música, ou ficou mais animado, ou às vezes estava num momento triste e ao ouvir uma música se sentiu melhor. Todo mundo já passou por isso, né? Vai dizer que não. Então a ideia é a seguinte: quando você expõe sua alma que está em desordem, à harmonia perfeita e matemática da música, você reensinava ela a ser harmoniosa. A música, que é um eco da ordem dos cosmos, ia aos poucos reestruturando a sua desordem interna. Então a música acalmava o barulho da parte irracional da alma e a preparava para a atividade mais nobre, mais alta e mais purificadora de todas: a silenciosa e perfeita contemplação da verdade através da matemática. Pois é, através da matemática. Lembra que eu falei de mátesis? Que é justamente essa vida de disciplina mental, de estudo rigoroso, que busca verdades eternas e imutáveis na estrutura da realidade, na própria realidade? Pois é daí que vem a palavra matemática, meus amigos. Matemática vem de mátesis. Porque, afinal de contas, qual que é a forma de conhecimento, qual que é a arte que nos traz o conhecimento daquilo que é mais eterno e imutável por excelência? Horas. Quanto é que era 2 mais 2 ontem? Quanto é que era 2 mais 2 há 1.500 anos atrás? Quanto será 2 mais 2 daqui 1 bilhão de anos? 2 mais 2 é eternamente 4.
Na matemática não existe depende, não existe para uns é verdade, para outros não é. Não existe relativismo na matemática. A matemática, ela é exata, ela é eterna e imutável por excelência. A matemática não é criada pelos homens, ela é descoberta, ela é um fragmento da própria realidade, ela é como se fosse um código que está por trás da realidade. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dará 180 graus. Você pode desenhar 1 milhão de triângulos que todos terão, na sua soma dos ângulos internos, o valor 180 graus. Não tem como fugir desta realidade. Então a matemática é a expressão máxima desta verdade imutável que os pitagóricos estão buscando. Por isso que eles eram grandes matemáticos. Porque a matemática é como se fosse um reflexo, como se fosse uma parte desta verdade eterna, imutável e estática que eles estão buscando. Na verdade, para eles, o universo todo é matemática. O universo todo é matematicamente ordenado. Mas eu já vou chegar lá, tá? Esperem só um pouquinho que eu tô me adiantando aqui. Bom, então tá. A gente já estabeleceu o que é a jornada, que é purificar a alma. E a gente já estabeleceu também um método, que é a contemplação da verdade através da razão e da harmonia. Agora, a gente vai dar o passo mais profundo de todos. A gente precisa perguntar, mas que verdade é essa? O que exatamente um pitagórico se sentava para contemplar? E a resposta é a própria estrutura da realidade. A arquitetura invisível e lógica que sustenta esse mundo que a gente vê e toca. E os pitagóricos criaram um mapa para essa arquitetura. Um mapa que começa no ponto mais simples e absoluto que você pode imaginar. No topo de tudo, no cume da realidade, está o que eles chamavam de mônada, ou simplesmente o uno. O 1. Conhece o número 1? Né? O número 1 é justamente esse ponto mais simples e absoluto que dá início a toda a realidade. Mas atenção, pessoal. Muita atenção aqui. Esse ponto mais importante, a mônada, não é o número 1 que a gente usa para contar, o algarismo, o símbolo. Não é apenas o primeiro degrau de uma escada. A mônada é o princípio da unidade. É a ideia de perfeição, de completude. É a fonte de onde tudo, absolutamente tudo, brota. A mônada, para Pitágoras, é o ser. E também é o Deus pitagórico. Porque ele é indivisível, ele é eterno, ele é inalcançável e é a condição para que qualquer outra coisa possa existir. Porque antes de algo ser alguma coisa, existe o uno. Esse uno é a própria realidade. A realidade é uma coisa só. Não existem duas realidades. Pode existir, sei lá, outro universo, outra linha do tempo, mas se esse outro universo e essa outra linha do tempo são reais, essa realidade também faz parte da nossa. O real é apenas um. Entendem? Mas aí, beleza. Então aí surge a pergunta mais óbvia e ao mesmo tempo mais complicada do universo. Porque se no fundo, lá no fundo, tudo é um, da onde veio toda essa multiplicidade? De onde vieram as galáxias e as formigas e as pessoas e as montanhas, e, enfim? Como é que a gente sai desse uno e vai para o múltiplo? E a resposta pitagórica para isso não é uma historinha de criação do tempo. Tipo, no primeiro dia a mônada fez isso. Não. É uma dedução lógica. É uma verdade eterna. Eles dizem que, a partir desta unidade primordial, surgem dois princípios opostos, que são os verdadeiros elementos de todas as coisas. De um lado, nós temos o limite, que em grego significa peras, e do outro lado, o ilimitado, o apeiron. Então imagina só. O ilimitado é o puro caos. É o potencial infinito. É uma névoa sem forma, sei lá.
É a matéria-prima de tudo, é uma argila cósmica, uma massa cósmica. E o limite? O que é o limite? O limite é o princípio da ordem. É a força que desenha fronteiras, que dá forma, que mede e define o caos. É o arquiteto que pega essa argila cósmica e a transforma em algo que se pode entender. Mas, para que existam opostos, né, limite e ilimitado, claro e escuro, ordem e caos, é preciso antes ter a ideia de dois, a ideia de alteridade, a ideia de diferença. Esse princípio do dois é o que eles chamam de díada, né, ou díada indeterminada. A díada não é um segundo Deus, tá, pessoal? Ela é o princípio que permite a existência de mais de um, que permite a multiplicidade. Sem ela, a mônada, ou seja, o uno, ficaria sempre sozinha, estática, sem nada para diferenciar. A díada é a faísca que gera a dualidade. Ela é, entre aspas, a mãe de todos os números e, por consequência, de todas as coisas múltiplas. Então aí você fala assim pra mim, que bobagem isso, né? Quer dizer que a realidade é um caos ordenado, né? É um infinito ordenado de forma finita. Pode parecer um pouco bobo isso pra você, mas olha que engraçado. Você já ouviu falar no átomo? O que são os átomos? O átomo, pessoal, é a unidade básica da matéria e a menor partícula que mantém as propriedades de um elemento químico. Tá bom? O átomo é a base de toda a matéria. Né? É a menor partícula que se tem conhecimento. E ele é composto por um núcleo que tem prótons, nêutrons e elétrons. Mas olha só, o átomo, por mais que ele seja essa composição básica da matéria, tudo é feito de átomo, né? Ele também é feito de alguma coisa. E essa coisa da qual o átomo é feito também possui uma extensão. E essa coisa do qual o átomo é feito também é feito de outra coisa, que também tem extensão. Então, assim, nós entramos numa cadeia de formas, de matérias infinitamente menores uma das outras que compõem a anterior. Né? O átomo é feito de, sei lá, de alguma coisa. Essa coisa é feita de outra coisa. E essa outra coisa é feita de outra coisa. Enquanto existir extensão, poderá ser dividido. Poderá ser mensurado. Será feito de outra coisa. Então a própria realidade, ela é microscopicamente infinita. Vai dizer que não. Vai dizer que isso não é possível. Vai dizer que existe um objeto final, no fim dessa corrente de átomos e partículas. Se existe algo no final, esse algo tem uma extensão. Então ele é divisível. Então ele é feito de alguma outra coisa. Então existem partes menores dele mesmo. Entendeu? E essas partes menores também são divisíveis, porque também possuem extensão, então também tem partes menores delas mesmas. Vocês estão entendendo o quão louco é você imaginar que o infinito está constantemente à sua volta? Porém, ainda assim, tudo é ordenado. E olha que eu nem falei dessa questão numa escala macroscópica, porque qual que é o limite do universo? Você acha que no universo, no espaço, na galáxia, você vai sair andando com uma navezinha e vai chegar num paredão branco que nem no Futurama? Eles fazem piada com isso, né? Que eles chegam no limite do universo? Eu acho que não, né? Mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui depois dessa rápida explicação. Mas ok, então a gente tem agora os opostos, né? Nós temos o limite e o ilimitado, a ordem e o caos. Mas se a gente parasse por aí, o universo seria só um campo de batalha eterno entre duas forças. É preciso um terceiro elemento. Uma força que consiga unir esses opostos de forma harmoniosa. E essa força é justamente a harmonia, que é associada ao número 3. Para os pitagóricos, a harmonia não é só uma coisa bonita de se ouvir. É uma força metafísica.
É uma força ativa no universo, na realidade. É uma força poderosa. Eles a definiam como... E essa definição é até bonita, né? É o ajuste de coisas dessemelhantes. Ou a unificação do múltiplo e o acordo do discordante. A harmonia é como se fosse uma cola cósmica. É a lei divina que pega a ordem do limite e o caos do ilimitado e os tece juntos, numa tapeçaria perfeita, coesa e inteligente, que é o nosso cosmos. Então, aí está a trindade fundamental da realidade, segundo Pitágoras, que é o uno, ou seja, a fonte de tudo, a díada, que é o princípio de multiplicidade que gera os opostos, e a harmonia, que é o princípio da unificação ordenada que une os opostos. 1, 2, 3. O pai, a mãe e a criação que une os dois. Contemplar essa estrutura, entender como o universo inteiro é uma derivação lógica e eterna dessa trindade, isso era, para os pitagóricos, o conhecimento supremo, o que eles chamavam de mátesis mageste, mátesis megiste, né? É a grande lição. Percebem a beleza disso? A criação do mundo não é um evento do passado, é uma verdade lógica que acontece agora e sempre. O universo é essa canção de 3 notas, e a filosofia é aprender a ouvi-la. É aprender a ouvir essa canção. Então, a gente chegou aí no coração da metafísica pitagórica, que é a trindade do uno, da díada e da harmonia. A estrutura lógica por trás de tudo. Mas ok. Como é que essa estrutura, que é quase uma ideia pura, se transforma num universo de verdade? Com estrelas, planetas, pedras e tudo mais. Qual que é o passo a passo da criação? E a resposta pitagórica é, ao mesmo tempo, simples e chocante. Ela se resume a uma única palavra. Se preparem. Que palavra que é essa? Matemática. Voltamos para a matemática, hein? É aqui que a gente precisa resetar o nosso cérebro. Para nós, hoje, a matemática ela é só uma ferramenta, né? É só uma linguagem que a gente usa para descrever a realidade. A gente mede uma parede, calcula a órbita de um planeta, etc e tal, mas para os pitagóricos não era só isso. A matemática não descreve só a realidade. A matemática, ela cria a realidade. Então, pensa de novo naqueles 2 princípios, que é o limite, né, a ordem, e o ilimitado, que é o caos, a matéria em potencial. O que é o ato de criar alguma coisa, de criar algo? É aplicar limite sobre o ilimitado. É pegar a argila cósmica e dar forma a ela. E o que é essa forma? É proporção, é medida, é relação, é número. Percebe como que todo o universo, toda a realidade é matematicamente ordenado? Né? Se você pegar, sei lá, uma caneca, ela tem um peso, ela tem uma extensão, ela tem uma largura, uma profundidade, um comprimento. Você vê que ela é matematicamente definível. Você define ela por meio da matemática. Então, o ato de ordenar matematicamente o caos é o que transforma o imaterial em algo físico, em algo que existe no espaço e no tempo. Uma pedra só é uma pedra, uma estrela só é uma estrela, porque a sua estrutura mais profunda é matematicamente ordenada. A fórmula deles era clara, não existe matéria sem forma, e a forma, em última análise, é número. Foi exatamente por causa dessa convicção, dessa fé na inteligência por trás de tudo, que Pitágoras, segundo a tradição, se tornou o primeiro pensador a chamar o universo de cosmos. A palavra grega cosmos, ela é linda. E ela não quer dizer só universo. O seu significado principal é ordem, é arranjo perfeito, é beleza. Quase como adorno ou joia. Ao chamar o universo de cosmos, Pitágoras estava fazendo uma afirmação radical. Ele estava dizendo: o mundo
não é um amontoado de acasos e eventos caóticos. Ele é um todo unificado, um todo belo, inteligente e ordenado por leis, e são justamente as leis da matemática. E aí você pode pensar, tudo isso é muito bonito, muito poético, mas soa como pura especulação, não é? Onde está a prova? Bom, a prova, meu querido ouvinte, a epifania, o momento eureka, que validou todo o sistema, veio de um lugar inesperado. Novamente, a música. A lenda, inclusive, é bem famosa. Um dia, Pitágoras passava pela oficina de um ferreiro e ele ouviu algo que ninguém tinha notado antes. Os martelos, de pesos diferentes, quando batiam na bigorna, produziam sons que, combinados, eram harmoniosos, eram consonantes. E aí a cabeça dele explodiu. Aquele som agradável não era um acaso, tinha que haver uma razão, né? Para haver essa harmonia. Investigando isso, provavelmente com um monocórdio, que é um instrumento simples de uma corda só, ele fez a descoberta que mudou a história do Ocidente. Ele percebeu que os intervalos musicais que o nosso ouvido acha bonitos correspondem a razões matemáticas simples, feitas com números inteiros. Por exemplo, se você pega uma corda e a divide exatamente ao meio, na razão de 1 para 2, o som que ela produz é a mesma nota, só que 1/8 acima, a mais perfeita das harmonias. Se você divide na razão de 2 para 3, você tem um intervalo que a gente chama de quinta perfeita. Se divide de 3 para 4, uma quarta perfeita. A beleza que se pode ouvir, a própria alma da harmonia, era literalmente feita de números. Estava ali a prova empírica. Aquilo validou tudo. Se a ordem do som, algo tão etéreo e emocional, era matemática, então toda a ordem do cosmos também deveria ser. E eles levaram essa ideia às últimas consequências. Eles olharam para os céus e extrapolaram. O Sol, a Lua, os planetas, eles também se movem segundo órbitas e distâncias que seguem proporções matemáticas. E se eles seguem proporções matemáticas, assim como a corda de um instrumento, eles devem produzir uma música, um som. Nascia aí, então, a ideia da harmonia das esferas. Ou seja, uma música celestial, divina, perfeita, produzida pelo balé dos planetas. Uma melodia que a gente não consegue ouvir, claro. Nossos ouvidos, segundo eles, nasceram e vivem imersos na dissonância do mundo terreno, e por isso se tornam surdos para a perfeição da música cósmica, né? É bem interessante isso, porque, por exemplo, existem sons que nós não podemos ouvir, mas que os animais escutam, podem ouvir, né? Você vê que os nossos sentidos, eles realmente são limitados. Então é possível que haja mesmo aí alguma música, algum som que nós não possamos ouvir, que é justamente essa harmonia das esferas. Ou que talvez, como nós a escutamos desde quando nós nascemos, nós não percebamos sua existência. Já aconteceu alguma vez com vocês de ouvir um som por muito tempo, uma vibração, alguma coisa, e quando essa vibração, esse som para, aí você se dá conta que esse som estava sendo executado? Aí você percebe que ele existia, né, até parar? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, né? Eu tenho uma vizinha que tem uma máquina que às vezes eu não percebo que ela tá ligada. Quando essa máquina de bater roupa ela é desligada, é que eu percebo que ela estava ligada. Por quê? Porque as minhas percepções audíveis, né, não tinham reparado na existência do som, mas estava lá, estava tocando. Então nada impede que essa harmonia das esferas seja um som que nós estejamos escutando desde quando nós nascemos, mas nós nunca vamos nos dar conta, a menos que esse som pare em algum momento. Entendeu? Então, maravilha. Agora vamos condensar toda essa cosmologia grandiosa em seu símbolo mais sagrado. Agora nós vamos chegar aqui no clímax da cosmologia pitagórica. Nós viajamos aqui pela metafísica pitagórica, vimos como que o universo nasce do uno, se divide em opostos e é costurado pela harmonia. Vimos também como que a matemática ela dá forma à realidade e como que os céus cantam uma suposta música silenciosa. Tudo isso é grandioso, tudo isso é complexo,
Mas e se eu te dissesse que toda essa doutrina, todo esse mapa da criação está contido numa única imagem? Um símbolo tão poderoso, tão sagrado, que os iniciados da escola pitagórica juravam por ele. Esse símbolo é o Tetractys, ou Tetractys, não sei exatamente qual é a pronúncia correta. Visualmente, a Tetractys é de uma simplicidade que engana, tá? Ela é bem simples à primeira vista, mas ela é bem complexa se você observa ela com outros olhos. Imagina uma pirâmide, um triângulo feito por 10 pontinhos. Na primeira fila, no topo, tem um ponto, que é a ponta do triângulo. Abaixo, 2 pontos. Na terceira fila, 3 pontos. E na base, no final, tem 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Quanto que é 1 mais 2 mais 3 mais 4? É 10. Então são 10 pontos no total. Mas isso não é só um desenho, pessoal. Isso é um algoritmo da criação. É o manual de instruções do universo, mostrando passo a passo como a complexidade do nosso mundo nasce da simplicidade absoluta de Deus, da mônada. Vamos decifrar esse mapa juntos, fila por fila. Na primeira fila, no único ponto, tem a mônada, a unidade, a origem de tudo. Geometricamente, é o ponto. É o começo de tudo que tem dimensão. Mas ele mesmo não tem dimensão nenhuma. É o ser puro. Quando você vai desenhar um quadrado, a primeira coisa que você faz é encostar o lápis na folha. Na hora que você encosta, forma um ponto. Esse ponto é o início, é o uno. E aí na segunda fila temos 2 pontos, que é a díada. O que acontece quando você tem 2 pontos? Você traça uma linha, e com a linha nasce a primeira dimensão. Nasce a extensão, a polaridade, a diferença. Na terceira fila tem os 3 pontos, que é a tríade. Com 3 pontos você pode formar um triângulo, e com o triângulo nasce a superfície, o plano. Nasce a segunda dimensão. E na base, na quarta fila, temos 4 pontos, que é o quaternário. Por quê? Porque com 4 pontos, você pode finalmente criar algo sólido. Uma pirâmide de base triangular, um tetraedro. E com o sólido, nasce a terceira dimensão. Nasce o mundo material, que para os gregos era composto pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Percebem como que o número dos elementos estão relacionados com a numerologia por trás da criação? É daí que vem a ideia de 3 dimensões, né? Quando a gente fala 3D, que é algo que parece real, é disso aqui que está sendo dito. Então vocês percebem a genialidade disso? A progressão do ponto para a linha, da linha para o plano e do plano para o sólido é a construção do nosso espaço tridimensional. A Tetractys mostra que a própria estrutura do nosso espaço físico é uma consequência direta das propriedades dos 4 primeiros números. Então, a física nasce da matemática. Mas não para por aí. Some os pontos da Tetractys, 1 mais 2 mais 3 mais 4, que o resultado é 10, como eu falei agora há pouco. Para os pitagóricos, o 10, a década, era o número perfeito. Por quê? Porque simbolizava a totalidade do universo, o ciclo completo. E tem mais uma camada de beleza. Na numerologia pitagórica, o 10 sempre retorna à unidade. Porque pensa só, 10 é 1 mais 0, que é igual a 1. O que isso quer dizer? Que o universo inteiro brota da unidade, da mônada, o ponto do topo, né? E ele se desdobra em toda a sua complexidade e no final, na sua totalidade, ele retorna para essa unidade. Não é isso que a nossa alma quer? A verdade, a unidade, o todo. Nossa alma não vem dessa verdade eterna e imutável e a nossa alma não busca a verdade eterna e imutável? Pois é, do 1 ao 10 é justamente essa busca. É justamente esse nascer e esse morrer no 1, no total. A mônada não é o começo, ou melhor, é o começo, mas também é o fim. É a fonte e a raiz da natureza eterna. A Tetractys não era só um símbolo, era a prova visual, o mapa completo da criação, desde o ponto divino e adimensional até a totalidade dos cosmos material. Era a face da sua filosofia. Bom, até aqui eu acho que vocês entenderam bastante sobre o nosso querido Pitágoras, né?
vocês entenderam basicamente o básico da filosofia pitagórica. Eu ia falar tudo num podcast só, mas já está dando quase 1 hora de podcast e eu estou na metade de tudo que eu tenho para falar de Pitágoras. Vamos fazer o seguinte? Vamos acabar o podcast por aqui e logo, assim que eu tiver tempo, eu prometo para vocês que eu vou fazer a parte 2 e publicar aqui no Epistalk, tá bom? Porque eu acho que se eu deixar esse podcast muito grande, porque se eu continuar a partir daqui vai dar umas 2 horas de podcast, talvez até mais. Então, eu vou deixar vocês aí com muita curiosidade, loucos insanamente para ouvir o próximo capítulo, tá bom? Onde nós vamos encerrar tudo que estamos falando aqui sobre o Pitágoras, para vocês entenderem de fato o que é o pitagorismo. Mas até o presente momento eu acho que deu para entender bem, né? As ideias do nosso grande filósofo aí, que foi de certa forma, né? Ele não foi o fundador da filosofia, mas ele com certeza deu um novo significado a ela, e vocês vão entender isso bem melhor no nosso próximo capítulo. Tá bom? Até lá, pessoal, por favor, não deixem de curtir o podcast, tá? Se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Se você estiver escutando pelo Spotify, segue aí também, comenta, compartilha com os amigos, tá bom? Para dar uma força aí para pro Epistalk avançar, crescer e podermos espalhar aí as nossas aulas de filosofia para mais pessoas que estejam interessadas no assunto, tá bom? Muito obrigado, meu caro ouvinte, pela sua atenção até o presente momento. Se você ficou até aqui, um grande abraço para você, meu grande obrigado, tá? E minha grande admiração, porque não é fácil me escutar falar por 1 hora, eu sei que não é, nem eu me aguento às vezes. Então, muito obrigado. Até lá, um abraço para todos vocês e até logo.